E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, espero que você goste do conteúdo de hoje, que aprenda um pouquinho mais. E aí, se você gostar, realmente, dá aquele joinha aqui embaixo, se inscreve, né, para poder acompanhar os próximos vídeos, beleza? Lembrando que é aqui no Como Tocar Violino que você aprende de verdade como tocar violino da forma certa, com orientação profissional. Eu sou Arthur, sou violinista, toco desde os 7 anos de idade. Hoje eu toco em uma das 5 maiores orquestras do país e tô aqui para te ensinar tudo que você precisa aprender, não só ali no violino, mas também na parte teórica, na percepção e nas outras coisas que envolve realmente aprender a tocar violino da forma certa, beleza? A gente tá sempre aqui buscando não só tocar o violino, mas sim dominar esse instrumento, que é isso que é o mais difícil. Muita gente toca violino, mas dominar o violino são poucas. Então você está no lugar certo se você quer dominar o violino. Bora lá seguir para a nossa aula de hoje, que vai ser sobre como tirar as músicas de ouvido, só ouvindo realmente e entendendo as relações que existem entre as notas, tal, para construir essa música e poder tocar depois. Óbvio que isso vale para o violino, mas também vale para outros instrumentos musicais, beleza? A primeira coisa que você tem que entender sobre isso é que eu já fiz um vídeo antes falando sobre percepção musical e como você pode melhorar a sua percepção. Cara, se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima para você assistir lá, porque esses dois vídeos meio que se complementam um pouco. E aí com isso você consegue construir isso. E não vai ser assim, da noite pro dia, não vai ser vendo essa aula que você vai sair daqui já tirando todas as músicas fácil de ouvido. Não vai ser assim não, vai precisar de bastante técnica e bastante prática do que você vai conhecer hoje aqui para poder realmente tirar as músicas que você quer tocar. Não só as melodias cantadas, mas também os solos, né, de alguma música. Você ouve lá um violino fazendo um solo numa música, ou até, sei lá, um solo de guitarra. Você vai poder tirar essa melodia de ouvido e poder tocar no seu violino depois também. Legal, não é? Então vale para tudo. Tudo que tem notas dá para ser tirado de ouvido. Bom, vamos lá. A primeira coisa de tudo é que às vezes você nem precisa tirar a música de ouvido, beleza? Então, sempre dá uma pesquisada na internet se você encontra a partitura. Se você encontrar a partitura daquilo que você quer fazer, vai ser muito mais fácil. Você não precisa ficar pensando e tirando a música de ouvido, se já existe a partitura. Então, se você não sabe ler partitura, começa por aí, porque esse é o seu principal problema. E para tirar a música de ouvido, você sim vai precisar saber ler partitura, para você anotar as notas que você está tirando de ouvido, entendeu? Então, se você ainda não sabe ler partituras, tem um vídeo aqui que eu falo completão, ensino tudo que você precisa para aprender a ler partitura, beleza? Então dá uma olhada lá se você ainda não viu, mas se você já sabe ler partitura, tal, tudo mais, pesquisou, não achou a música que você quer, mas quer tirar ela de ouvido, aí sim você pode seguir daqui para frente, que esse vídeo vai ser muito útil. Bom, vamos lá então começar definitivamente aqui. Eu vou ter que dar alguns exemplos de músicas bem conhecidas, mas que obviamente existem a partitura delas aí na internet, mas vamos supor que não existisse, entendeu? Então a gente vai fingir como se não existisse e vamos pensar as relações de cada uma das notas e ir escrevendo e tirando realmente essas músicas de ouvido. Eu só não vou colocar uma música aqui, tipo, para tocar e tudo mais, porque aí entra as questões de direitos autorais e tudo mais, e aí esse vídeo vai acabar sendo caído do YouTube. Então eu vou só cantar alguns pedaços de algumas músicas conhecidas e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, e entendendo a mecânica básica de como isso funciona, você pode tirar depois as músicas que você quiser, do jeito que você quiser, certo? Bora lá então. A primeira coisa que você vai precisar aí é realmente ter um papel, um lápis, uma caneta, o que for aí que você tem, mas vai precisar, de preferência, se você tiver um caderno com pautas musicais, né, que são as linhazinhas lá da música, né, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, uma clave de sol aqui no começo, só pra gente se localizar primeiro do que a gente vai fazer. Então, tudo que a gente vai tirar de ouvido, a gente tem que anotar. Porque senão a gente esquece. Se você ficar lá só tentando pensar no ouvido, o que eu vou fazer e tal, cara, você vai chegar no final daquilo que você querer tirar de ouvido e não vai lembrar mais o começo. E aí vai ter que ficar toda hora tirando de ouvido do mesmo jeito. Então, o que você vai fazer? Vai tirar de ouvido e vai anotar para que você consiga depois tocar de boa, beleza? Então, a primeira coisa, vamos imaginar aqui, deixa eu pensar uma música. Tem uma música bem conhecida da Marília Mendonça, aquela que é Ei, infiel. Beleza? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho nessa música.
esse laralá aí. O que a gente tem que pensar? Quando você ouve uma música, um solo, o que for, que você quer tirar, você tem que conseguir cantar a melodia dela. Seja em lá, 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 em tá, 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 em blá, 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 mas precisa... Você precisa conseguir cantar. Então, aí que entra a primeira coisa de percepção musical. Você tem que praticar com a sua voz mesmo. Porque a voz é o nosso primeiro instrumento, a gente já nasceu com ele. Então, quanto melhor você entender isso aqui dentro, com a sua própria voz, mais fácil vai ser depois você levar isso para o seu violino. Entendeu? Então, sempre vai cantar um negócio, você vai tirar uma música, tem que cantar. Então, realmente, não precisa cantar a letra. Ei, não precisa saber a letra. Você precisa saber a melodia. Beleza? Então vamos pensar um pouco nisso. A primeira coisa, achar a primeira nota. Essa é a mais difícil de todas. Porque nem todo mundo tem ouvido absoluto, igual eu tenho. Então, eu sempre ouço a primeira nota e já sei qual é a nota exatamente. Mas você que não tem ouvido absoluto, você pode conferir e localizar essa nota. Como que você vai fazer isso? Tem um aplicativo no seu celular que você pode baixar aí, é de graça, tal, chama Perfect Piano, beleza? Dá uma procurada aí na Play Store, na Apple Store, onde for. Assim, você só precisa ter um tecladinho desse, pode ser qualquer outro aplicativo também se você quiser, porque você vai ter que comparar as notas até chegar nessa primeira nota que você quer. Então, a gente precisa saber onde que é o Dó aqui no teclado. Se você não sabe, tal, é onde tem duas notinhas pretas aqui, ó, a notinha branca do lado de duas pretas. Aqui tem 3, então aqui não vai ser. Aqui tem 2 de novo, então aqui é Dó também. Então, esse é Dó. Esse é Dó. Deixa eu aumentar o som aqui, ó. Beleza? Esse também é Dó. Esse é Dó. E se a gente seguir a sequência, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Dó. Não, vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho menos. Aqui. Então, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E chega no Dó de novo. Então só existem essas 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E repete o Dó. E aí continua Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então você sabendo onde é o Dó, você vai saber localizar onde é a primeira nota. A primeira nota que a gente tem nessa música lá é... Tem que achar essa nota. Opa, olha então. Então, tá vendo? Afinou a minha voz com o que tá saindo aqui do celular. Então a gente achou a nota. Então você viu lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quer dizer que a primeira nota é Sol. A partir daí, a mágica começa. Então você vai lá no seu papelzinho, na sua parada, e escreve o Sol lá. Ah, mas Arthur, qual o Sol que eu vou escrever? Cara, você que vai mandar. Mas assim, normalmente a gente começa escrevendo aqui no meio do pentagrama mesmo, tipo, tentando encaixar nas 5 linhas dos 4 espaços do pentagrama. E se depois, por acaso, você vê que essa nota tá muito aguda ou muito grave, tá tudo subindo demais ou tá tudo descendo demais, depois você reescreve isso daí com as notas em outra oitava, ou mais para cima ou mais para baixo, para ficar assim o mais dentro das 5 linhas possíveis, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, o nosso Sol, que é a primeira nota. Quanto tempo ela tem? Não sei. Por enquanto eu só vou fazer ela ali. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui pra gente enxergar melhorzinho aqui, ó. Tá vendo? Tá lá, Sol, que é na segunda linha, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. Se você não sabe ler partitura, tem aquela aula, clica no izinho, assiste lá depois, beleza? Bora lá. Então a primeira nota eu já sei. Agora, a partir daí entra a percepção musical com as relações das diferenças das notas. Então, por exemplo, quando a gente ouve tan, que eu já sei que é o Sol, Sol, a próxima nota é tan, 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 tan. Tem que repetir várias vezes isso até você localizar uma música que pareça com isso. Pam, 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 pam. E aí, com essa música que você reconheça esse intervalo e saiba as notas, você consegue localizar elas agora. Então, eu particularmente, nesse intervalo, que é tan, 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 eu sempre penso na música do Superman, que é tan, 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 tan. Então, é a mesma coisa. E infiel, né?
Então a gente já sabe. Se você tem que criar essas músicas que te deem uma referência. Eu já fiz um vídeo também muito tempo atrás falando sobre isso, sobre essas referências auditivas da percepção. Vou colocar aqui também, que você pode pensar também um pouquinho nas referências que você conhece, porque você vai precisar de músicas que você já conhece e que você saiba a distância das notas para você fazer esse processo. Então, por exemplo, nesse intervalo, pam, 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 eu sempre lembro do Superman, e aí você pode também, a partir de hoje, começar a usar o Superman para esse intervalo que é uma quinta, que é Sol, Do, Sol, certo? Então, você já sabe um dos intervalos, tum, 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 beleza? E aí, a gente já sabe então que a próxima nota aqui é um Dó, que tá lá embaixo. Então, Sol, Do. E depois disso a gente faz, ó. E infiel, tan, pam, 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 tan, 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 tan. Eu já sei que isso é o arpejo, é o acorde de Dó maior. Mas, caso você ainda não tivesse reconhecido isso, tan, 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 é o arpejo que tem lá, por exemplo, na marcha nupcial. E é isso que acontece aqui. E infiel. Então a gente já sabe que é o arpejo. Mas caso você não soubesse, você pode pensar nota por nota ainda e falar assim: ah, beleza. E aí você vai para a próxima nota. E aí qual que é esse intervalo? Eu uso uma música que a gente também, todo mundo conhece, que é Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Então com isso a gente consegue um intervalo a mais de referência pra gente pensar. Então eu já sei que é eu sei que vou te amar. Então eu já sei que isso aqui é uma terça. Você tem que fazer isso, você tem que pensar nas músicas que você conhece, nota por nota, e começar a reconhecer os intervalos. De início vai ser muito difícil conseguir isso, mas com a prática você vai melhorar, certo? Então, eu sei que vou te amar, do, mi. Então eu já sei as 3 primeiras notas. Aí ele repete, né? A mesma nota. É a mesma nota da primeira. Sol, do, mi, sol. Beleza. Então com isso a gente montou a primeira sequência aqui da música. E infiel. E aí depois a gente tem esse intervalo que a gente tem muito próximo. É o intervalo de meio tom. Isso é o que a gente ouve lá na música do Tubarão, por exemplo. É esse pequeno intervalo, é o menor intervalo que existe na música. E acontece aqui. Então a gente já sabe que é um meio tom de distância do Sol para baixo. Então é o Fá sustenido. Então eu venho aqui e coloco sustenido, Fá. Beleza. Aí ele repete algumas vezes, né? Faz 2 vezes. Então Fá, Sol, Fá, Sol. E já achei mais um pouquinho da música. E agora? Então cheguei. Sol, do, mi, sol, Fá, Sol, Fá, Sol. Pá, pam, 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 pam. A próxima nota. Qual que é essa distância de um tom? Como eu sei disso? Porque eu penso no parabéns pra você. Essa distância do parabéns é um tom. Então sempre que você ouvir um tom de diferença, vai ser essa referência. Seja no Dó, por exemplo. Dó, um tom de diferença. Se for a partir do Mi, Pi, menina, parabéns. Entendeu? Então sempre que tiver um tom de diferença, você vai pensar no parabéns. E aqui é o que acontece aqui. Agora a partir dessa nota. Parabéns, Sol, Lá. Então é o Lá, porque tem um tom de distância. Então Sol, Lá.
Beleza, já sabemos aqui, ó. Sol, do, mi, sol, fá, sol, lá. Tarari, tarari. São as notas que a gente acabou de passar. A gente fez tarará, aí ele desce, sol, fá. E aí então a gente já sabe mais duas notas aqui, que é só repetição do que a gente já viu antes. E aí ele acaba num mi. Por que que eu sei? Porque a gente já fez ele aqui, ó. Tarará, tarararararari, tarari. Se ainda você não sabe se é um mi, você pode pensar, parabéns. Parabéns, tarará, 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 tararararari, tari, tira, tari, parabéns, parabéns. Entendeu? Então a gente chega no mi do final. Você vê que é um negócio muito doido tirar uma música de ouvido? É muito doido. Mas tudo é uma questão de técnica. É você passar a reconhecer as notas e os intervalos para poder ir escrevendo e tirar a música. Entendeu? Então assim, óbvio que no começo eu estou fazendo aqui muito lento, muito tranquilo, para você poder acompanhar o pensamento. Mas com o passar do tempo e com a prática, você faz isso muito rápido. Muito mais rápido do que isso que a gente está fazendo aqui. Certo? Então a gente já sabe o comecinho, ó. Sol, do, mi, sol, fá, sol, lá, sol, fá, mi. Legal, não é? E a gente vai poder continuar assim, desse mesmo jeito. E aí sempre pensando nos intervalos. Por exemplo, um intervalo... Por exemplo, ó, se eu colocar aqui... Vou mudar de música pra gente ter outros intervalos pra pensar. Então, sabe aquela música, acho que é do Fábio Júnior? Detalhes... Alguma coisa assim, não é? É que eu quero usar o primeiro exemplo pra gente pensar. Então, vamos supor aqui, ó. Isso aqui foi um exemplo de uma música que a gente tava tirando aí, beleza? Bora lá. Vamos continuar aqui embaixo agora aqui. 4, 5. Se a gente pensa aqui, ó, vamos supor que seja aqui, ó. A gente tem que achar a primeira nota, né? Vamos supor que é... Vamos lá no teclado de novo. Acho o dó. Não, não é essa daí. Opa! Beleza. Então achamos que a primeira nota é o mi. Então vou colocar aqui o nosso mi. Agora, para achar essa segunda. Qual é esse intervalo? Então a gente tem que pensar que música você lembra que lembre essa música, que tenha esse intervalo. Eu penso em uma que é, eu nem sei o nome dessa música, que é aquela. Então eu sei dessa música e já pensei nisso antes. Você pode, se você não souber, você pode ver aqui. Ah, beleza, tem que chegar. E você vai até lá essa nota. Achamos aqui, ó. Então, sabe que é o dó lá agudo. Então é do mi pro dó. Isso é o jeito mais difícil de fazer. Mas se você cria uma referência, que como eu já tenho, e você também pode usar essa música, que é assim. Então, se você cria essa referência, você já vai saber que sempre que você ouvir isso, vai ser esse intervalo de saindo do mi, fá, sol, lá, si, dó. Então é um intervalo de sexta. São 6 notas que tem entre isso. Então, se você consegue criar essa referência sempre que você ouvir, ou por exemplo, que é a mesma coisa, sabe? Então você sempre vai conseguir criar ali uma referência daquilo que você está ouvindo. Por exemplo, esses intervalos são intervalos musicais que têm a mesma distância entre as notas. Então, independente da primeira nota eu começar, por exemplo, quando a gente ouve aqui, né? Opa! Que é o que a gente ouviu agora, né? Seria a mesma coisa se a gente ouvisse aqui, por exemplo, ó. Opa, errei. Tá
Tá vendo? É a mesma música, só que eu comecei com outra nota. E aí sempre que você ouvir parou, ou para, ou mesma coisa. Opa. Tá vendo? Toda vez que você ouvir esse intervalo de sexta menor, que a gente chama, sempre que você ouvir, você vai lembrar dessa música. Sempre. E aí, isso vai te ajudar na hora de escrever. Você já sabe que a primeira nota é Mi, então, detalhes, detalhes, a gente já sabe que então essa nota vai ser o Dózinho aqui, porque é a sexta menor que a gente acabou de pensar e tudo mais. Entendeu? Então você começa a criar referências e aí você, a partir dessas referências, vai pensando nota por nota da sua melodia e vai escrevendo. Porque aí depois você vai chegar na segunda etapa de tirar a música de ouvido, que aí é pensar nos tempos disso tudo. Você viu que até agora a gente não pensou em nada de tempos, só colocou ali as bolinhas onde são as notas. E aí depois sim precisa pensar nos tempos, para que você possa depois ler essa música e encaixá-la no ritmo, né? Então você vai colocar depois num lugar assim, ó, no espaço-tempo. Eu costumo sempre usar essa medição assim, ó, de 1, 1, 1. E não só assim. Eu gosto do espaço disso, para preencher esse tempo com espaço e você ter uma noção melhor. Por exemplo, aqui na música lá que a gente estava falando de antes, da Ei, infiel. Você vê que eu não altero a velocidade, então com isso eu consigo pensar quais são os tempos das notas. Você viu que a primeira nota tomou um tempo inteiro. E aí o Dó, que é a segunda nota, chegou só lá embaixo. Então, só que agora, ó, beleza. Só que as próximas notas aparecem antes de chegar de novo lá embaixo, ó. Então quer dizer que a primeira nota é uma semínima, que é pretinha aqui. Sol, Dó, Mi, Sol. Só que aí acontece Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. Então o Dó sozinho embaixo e o Mi, Sol em cima. Isso significa que o Dó sozinho é uma colcheia, embaixo Sol, Dó, Mi, Sol. E aí em cima tem Mi, Sol juntos, que então são duas semicolcheias. Sol, Dó, Mi, Sol. Só que esse Sol ele continua, o som dele não para ali. Então quer dizer que junto com essa semicolcheia aqui, antes de vir para essa nota do Fá, existe um tempo a mais aqui, ó. Dó, Mi, Sol. Tará. Você viu que o Sol continuou mais tempo. Então na hora de fazer isso aqui com os ritmos, você tem que colocar Sol, Dó, Mi, Sol. Só que esse Sol é longo, então você vai fazer uma ligadurinha nele aqui e colocar um outro Sol para ver quanto tempo ele vai precisar para entrar nas próximas notas e tal. Óbvio que isso também leva tempo, não vai sair assim da noite pro dia você vai ser o craque, mas dá para você melhorar isso estudando uma parada que se chama ditado rítmico. Beleza? Depois dá uma procurada aí, eu ainda vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre essa parte mais teórica. Se você tá curtindo, se você tá gostando, fala aí, coloca nos comentários que eu posso fazer mais vídeos com esse tipo de conteúdo também, não só necessariamente do violino, tecnicamente no violino, tá bom? Mas assim, no geral, você já conseguiu entender como funciona para tirar uma música de ouvido. E uma outra dica, que eu já falei isso lá no vídeo lá de percepção musical, se você não assistiu, vai lá ver agora quando acabar esse vídeo, clica lá no izinho, assista lá e tal. Porque lá eu falo para você praticar o canto junto com isso aqui. Opa! Junto com isso daqui, você vai cantar realmente as notas juntas. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Do. Se você passa a cantar as notas, entender mais as notas na sequência, você, na hora de tirar uma música,
você não precisa ficar pensando nota por nota. Você vai conseguir, às vezes, criar uma sequência. Você vê que, por exemplo, aqui a gente tem isso, né? Sol, Dó, Mi, Sol, Fá, Sol. Daqui pra frente é uma sequência, ó. Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi. Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi. Se você já cantou isso ali várias vezes com um tecladinho, você já tira isso aqui muito mais fácil. Não precisa ficar pensando nota por nota. Você vai fazer... E aí você consegue distinguir as escalas, realmente, assim, o intervalo que existe dentro das escalas. Então, por isso que é importante cantar também, certo? Então, além de pensar nas referências auditivas aqui para criar essas distâncias, também cante mais para trabalhar a percepção musical e conseguir identificar as notas mais fácil. Não é que você precisa identificar, por exemplo, que som é esse? Pã! E você tem que identificar, falar, é um Si, Arthur. Você não precisa disso, mas você precisa, a partir de uma nota, conseguir cantar as próximas notas da sequência mesmo da escala. Então, se você praticar isso, você consegue. E aí sim, isso vai ajudar demais aqui, porque você já vai saber qual é aquela nota que você estava, e a partir dali você escreve as próximas. Duas coisas que ajudam muito, que é fazer realmente ditados melódicos e rítmicos, que vai fazer você melhorar um pouco mais nisso. Então dá uma pesquisada aí e tal também sobre isso, e também, se você quiser, depois a gente pode falar mais aqui, beleza? Bom, com isso, assim, é óbvio que não dá para ensinar tudo e não dá para fazer você ser o craque, a mestra da tiração de músicas de ouvido só em uma aula sim, mas se você praticar do jeito que a gente falou hoje aqui e trabalhar muito bem essa percepção musical, criar as referências, cantar bastante junto com o tecladinho e tal, cada vez mais você vai ter as referências melhores das notas mesmo no seu ouvido. Isso vai ajudar para você tocar músicas de ouvido, mas também para você tocar mais afinado ou mais afinada no violino, porque o violino não tem marquinhas, não tem nada, né? Então precisa muito da percepção musical. Se você consegue identificar se a nota está afinada ou não, você vai tocar obrigatoriamente mais afinado. Então isso vai ajudar muito, beleza? Bom, com isso eu encerro essa aula de hoje aqui. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouquinho mais. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, comentário, qualquer coisa, coloca aqui embaixo. Sou eu mesmo que respondo sempre, então a gente vai se falando. Lembrando que a gente se encontra sempre nas segundas-feiras, às 18 horas, tem uma live aqui das 18 às 19 horas que você pode participar, perguntar ao vivo lá pra mim e eu te falo as coisas, te explico, mostro, toco o que for necessário. E também a gente se vê nas quintas-feiras, igual essa aula de hoje, com um vídeo gravado e tudo mais. Que aí tem vários assuntos. Se você ainda não viu os outros vídeos do canal, às vezes as pessoas se inscrevem e só vê os próximos vídeos. Esquece que o vídeo tem centenas de outros vídeos. Então vai lá nos vídeos do canal, clica lá no Como Tocar Violino, vai nos vídeos e escolha lá pelo menos uns 10. Se você assistir 10 vídeos, você vai aprender pelo menos uns 30% a mais do que você já sabe hoje, tá bom? Não é à toa que tem essa plaquinha aqui atrás, ó, de 100 mil inscritos, porque já teve muito vídeo mesmo aqui no canal Como Tocar Violino. Então entra lá e veja, além de ver só os próximos, veja também o que já foi feito, porque tem muito conteúdo legal, igual esse de hoje, beleza? Muito obrigado, a gente se vê, e também não esqueça de ver a série Dominando o Violino, que geralmente sai nos sábados, mas pode sair outros dias também, que são tipo meio pegada podcasts assim com os meus alunos lá do curso completo. E aí a gente fica uma hora ali, começa conversando, falando mesmo sobre violino, sobre aprendizado, estudos, dicas e tudo mais, e depois passa para a parte prática, de correções mesmo ali, tocando de verdade. Então, com certeza, esse tipo de conteúdo vai te ajudar bastante a organizar aí também os seus estudos e as suas paradas aí, beleza? Então, não esqueça, vai lá nos vídeos, já tem mais de 30 episódios aí desse podcast, digamos assim, que é a série Dominando o Violino, que são aulas de verdade para os meus alunos. Então, assista lá, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!